Irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Passando aqui para deixar nossa reflexão de hoje, que se encontra no livro de Mateus 6 e 7, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Irmão, eu quero deixar aqui para você uma reflexão baseada nesse versículo. Porque o nosso Deus, Ele sempre nos deixou os textos, contextos, e nos citou exemplos, da qual logo abaixo ele cita o exemplo sendo um pai, né? O filho pede um pão, ele vai dar uma pedra? Claro que não. Jamais ele que está nos céus. O nosso pai, ele sempre, Jesus, ele não nos deixou enganar. E ele não nos deixou confuso. Sempre que Jesus ia nos dar um ensinamento, ele nos citava alguns exemplos para que nós entendêssemos melhor. Assim é na faculdade, na escola, né? Para que o aluno saiba, o professor, ele cita alguns exemplos. E como Jesus ele veio aqui ser o nosso professor, ele não foi diferente. Ele sempre falou nos citando exemplo. Muitas das vezes, irmãos, nós só pedimos, né? Só pedimos para Deus. Mas a nossa ansiedade é tamanha da qual esquecemos de buscar e de bater, né? É necessário buscar e bater. Não devemos só pedir, né? Não devemos só pedir. Vou repetir. É necessário buscarmos e bater. Muitas das vezes, irmãos, esquecemos que somos filhos de Deus. Muitas das vezes esquecemos, porque aqui logo abaixo ele disse assim: se vós sendo maus, dá boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus. Ô irmão, sabe por que nós vivemos mais mal do que bem? Porque nós esquecemos a posição que nós ocupamos diante do Pai. Nós esquecemos a posição que nós ocupamos diante dos nossos problemas. Quando um filho passa por problemas, geralmente o pai passa junto. Assim é Deus, irmãos. Nós esquecemos que somos filhos de Deus e nós ocupamos o espaço que deveríamos preencher com a qualidade de filho para sofrer, chorar. Tô falando isso, irmãos, porque Deus ele fala comigo também. E esquecer que somos filho dele. Jesus, ele sabia quem ele era. Quando Jesus sumiu por 3 dias, ainda criança, naquele templo, ensinando aqueles mestres, né, ali, na realidade, doutores, quando a mãe dele chamou ele, ele respondeu à mãe assim: estou aqui, não sabeis que estou aqui cuidando das coisas de meu pai? Jesus, ele entendeu que a ocupação dele aqui na terra, né, seria cuidar das coisas do pai dele que estava nos céus. Já fazia 3 dias que Jesus estava ali. E quando ele nos deixa essa mensagem, nos ensina que nós devemos saber que somos filho
E nós devemos buscar fazer as coisas que agradam o nosso Pai. Buscar e encontrareis. Ele não mandou fica parado e encontrarei. Ele mandou buscar. O que é buscar? Buscar fazer as coisas que agradam a Ele, que Ele deixou na palavra. Ele ama os pecadores? Ama, mas Ele não ama o pecado. Então o que nós sabemos? Quando nós sabemos uma verdade que nós continuamos praticando, nós somos desobedientes. Nós entristecemos o coração de Deus. Isso atrasa as bênçãos de nos alcançar. Trilhamos caminhos errados e desviamos das bênçãos que Deus tem para nós. É a mesma coisa, irmãos. Deus saber que vou me machucar se eu, pular em um determinado lugar, em uma certa altura, e eu fazer isso. Digo isso, irmãos, por experiência própria. Antes de eu ter o conhecimento da palavra direito, de eu, voltar correndo pelos pés do Senhor, e eu tentei por várias vezes tirar minha habilitação. Falei, quando eu tirar minha habilitação, eu compro um carro e vou me exibir, eu vou poder sair para as festas. Deus não permitiu eu tirar minha habilitação, não me deu condições de comprar um carro. Mas quando realmente a minha consciência chegou de que eu necessitava da moto para buscar o Senhor, para ir para a casa do Senhor, para fazer as coisas do Senhor, para ser uma ferramenta de trabalho, aí sim Deus me deu. Porque Deus não vai te dar coisa que vai te matar, não, irmãos. Sabe por quê? Porque você tem uma alma que é preciosa para Ele. E Deus não dá nada que vai te matar. Se você adquiriu algo que você está correndo risco, saiba você que não veio da parte de Deus. Pode ter vindo com a permissão de Deus. Porque o que não é da permissão da vontade é da permissão dele. E ele tem compromisso com aquele que tem com ele. E ele deu livre arbítrio, tendo compromisso com aquele que tem com ele. Ele não é sem educação. Assim, somos alunos dele. Devemos ser como ele nos deixou. Geralmente um filho copia bastante o pai, Tem de ser herdeiro das coisas do pai. Mas o que aconteceu com o pródigo que desobedeceu o pai, Sempre o pai está com as portas abertas, mas para quando o filho conserta-se diante de Deus. Deus, ele nos criou, irmãos, e nos chamou para ser filho dele. Só que alguns, nem todos são filhos do Senhor. Irmã Rose, mas como assim? Todo mundo é filho de Deus? Não, todo mundo é criado por Deus, É chamado para cumprir, para ser ferramenta, cumprir a missão da qual ele tem para cada um. Só que quando nós desobedecemos, nós deixamos de ser filho. Como assim? Deus rejeita, irmãos. Deus, ele não mudou e nunca mudará, Ele rejeita pessoas, sim, porque ele rejeitou a Saul, irmãos. Ele rejeitou. A desobediência nos leva a omitir coisas que Deus tem para nós. Quando ele chamou Moisés, ele falou: Moisés, faz tudo do qual eu vou te ensinar. Mas um determinado dia, Moisés bateu ao invés de tocar na rocha. E quando chegou no final, Deus chama Moisés e diz: olha lá, Moisés, a terra prometida, só que você não vai entrar. Moisés nem questionou, mas Deus respondeu para Moisés: porque eu mandei você tocar, Moisés, na rocha e você bateu, Então, Deus, ele limita às vezes as coisas para nós porque nós desobedecemos a ele. Da mesma maneira em que ele abençoa alguns por amor a outros.
Mas como assim, irmã Rosa, abençoa alguns por amor a outro? Foi assim com Labão. Deus abençoou Labão por amor a Jacó, porque Jacó havia feito voto com Deus. E a produção de Jacó abençoou a Labão, né? De acordo com a vontade de Deus, né? Então, talvez você está aí fazendo as coisas tudo certinha. Aí você olha para o seu líder, você olha para sua patroa e vê assim, oh meu Deus, mas ele só faz as coisas erradas. Deus ama ele, mas não ama o pecado dele. E é, né, ele que paga meu salário e tudo. Você acha isso um desaforo? Mas é a sua produção. Era Labão que pagava o salário de Jacó. E Labão era tão trafaceiro que enganou Jacó, né, com o casamento de suas filhas. Mas Jacó já devia algo para Deus quando também se fez passar pelo seu irmão, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, irmãos, com as nossas atitudes, né? Não querer passar na frente das pessoas. Existem pessoas, irmãos, que só vai pra frente se receber elogio, capaz de desmanchar, né? Gosta de ser bajulado, gosta de aparecer, né? Deus o livre se ninguém elogiar. Eu quero dizer que os verdadeiros servos não esperam elogios de homem. Jesus nunca olhou crítica para nos ensinar. Jesus não estava nem aí se estava falando bem ou mal dele, mas ele estava fazendo o que o Pai tinha escolhido para ele fazer, o que o Pai tinha ordenado para ele fazer. Nenhum, irmãos, que nos ensinou a jornada, o caminho. Tanto é que você vai ver em Atos, se eu não me engano, é 16 que vai nos contar quando Paulo foi elogiado por aquela mulher, né? Paulo entrava na cidade, aquela mulher elogiava. Paulo entrava, aquela mulher elogiava. Um determinado dia, Paulo disse assim: para trás de mim. Satanás brigou, Paulo brigou com os demônios, né? Expulsou os demônios para sair da vida daquela mulher. Hoje, irmãos, se o diabo entrar numa mulher para poder fazer um elogio por irmão da igreja, é capaz dele interpretar isso como uma cantada e cair em tentação, irmão. Hoje em dia, as varoas da igreja não podem mais pedir uma oração para o irmão, porque o irmão já quer uma intimidade maior, já quer perguntar algo a mais sobre a vida daquela irmã, já quer saber como está tudo, e ou seja, também, né, ela se deixa usar pelo inimigo, já vai falar coisas que não devem. Mas eles não aprenderam que tem que expulsar. Eles adoram, estão aí, irmãos, pedindo comentários. Estão aí, irmãos, pedindo críticas. Seja boa, seja ruim, mas estão pedindo, estão gritando por isso. Comente se você gostou ou deixou de gostar. Ai, irmão, pelo amor de Deus. Quando Paulo recebeu o elogio, Paulo expulsou o demônio da vida daquela mulher, irmãos. Jesus, ele não pediu comentário de ninguém. Comente aí se você gostou, deixou de gostar. Jesus não pediu. Sempre que alguém comentava em seu coração que Jesus lia, Jesus, ele tinha sua maneira de dar um exemplo para poder colocar Deus em primeiro lugar. A gente vai ver o exemplo de João Batista, quando João Batista mandou perguntar a Jesus se era ele mesmo o Messias ou se deveria esperar outro. Jesus, ele não respondeu: ai, fala com João Batista que eu sou o Messias. Não, irmãos, ele falou: fala, responde a João Batista que os cegos estão sendo curados, os surdos
estão ouvindo, os mudos estão falando. Olha para você ver a resposta de Jesus. Em nenhum momento Jesus quis aparecer na terra e ele apareceu, irmãos. Seja como Jesus, amém, irmãos? Seja como ele, tenha sabedoria. Cuidado com elogios, irmãos. Cuidado com elogios, é claro que quando é um elogio verdadeiro, né? Mesmo Paulo recebendo o elogio verdadeiro da boca daquela mulher, ele repreendeu. Porque se o meu ego for querer aparecer diante daquilo, eu tenho que repreender mesmo, irmãos. Se eu não souber lidar com essa situação, eu posso perecer. Amém? Ô, irmãos, eu vou ficar por aqui, né? Já tem 15 minutos e 53 segundos. E que Deus possa falar melhor em cada coração. Irmãos, não deixe essas palavras caírem no chão. Escute 1 ou 2 vezes ou 3 vezes. Eu não peço para você se inscrever, fica-se à vontade. Mas se você quiser se inscrever para receber, né, as mensagens diretas dos céus, quentinha aqui para você, de como alcançar de Deus aquilo que Deus quer para você. Amém, irmãos? Eu tô aqui aprendendo, estudando a palavra do Senhor. A minha Bíblia está, né, aqui. E é assim, irmãos. Eu tenho bastante tempo, né, para me ler a palavra. Eu gosto de ler a palavra do Senhor, né? Tem dias na minha vida que o tempo é maior, então eu leio mais. Sempre que você, né, puder, tire um tempo para ler a palavra, irmãos. Porque a palavra, ela transforma os nossos corações, ela muda um quadro de morte para a vida. Tanto é que Jesus morreu e ressuscitou, né, pela palavra, pela profecia. Amém, irmãos? Então vamos ser como o nosso Jesus nos ensinou. Eu amo Jesus, irmãos. Amo Jesus, amo a luz do Espírito Santo. Morro de medo até de vestir alguma coisa que o Espírito Santo vai se entristecer comigo. Porque a gente não deve ser crente só dentro da igreja, não, irmãos. A gente que é a igreja. Nós que somos a igreja. Então, nós temos que ser cristão onde quer que formos. Sermos cristão. Amém? Somos o sal da terra, não esqueça. Nós não somos pimenta picante na terra, irmãos. Tem irmãs aí que só Jesus, mas Deus está no controle, né, de todas as coisas. Há e virá um avivamento em nome de Jesus. Amém? Então você, irmãos, que quiser mandar essa mensagem para alguém, você não é obrigado, sinta-se à vontade, tá, irmãos? Sinta-se à vontade em nome de Jesus. Eu estou muito grato pelos irmãos que já se inscreveram aqui, né? Muito grata a Deus, porque eu sei que está surgindo efeito, que Deus está falando não só comigo, mas com você também. Deus te abençoe e fica com Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.